Então, o cateterismo vesical ele consiste na introdução de um catéter através da uretra do paciente até a bexiga. Esse catéter tem o objetivo de drenar a urina do paciente, tá? Sabemos que essa técnica ela deve ser totalmente asséptica, tá? Deve ser totalmente estéril, os materiais estéreos, ser aberto numa bandeja estéreo, sem contaminar, abrir os materiais, totalmente estéreo, por esse procedimento ser consequente, possa dar uma infecção no paciente capaz de evoluir até para uma sepsemia. Sabemos que as indicações, então, do cateterismo vesical é promover o esvaziamento total da bexiga, ou seja, tirar toda a urina que o paciente está retendo ou que não está conseguindo urinar, realizar um balanço hídrico rigoroso, em caso de paciente de UTI, balanço hídrico é calcular tudo que entra e tudo que sai do paciente, entra líquidos e o que sai de urina e de drenagens. Quando o paciente vai para campo cirúrgico, vai fazer um procedimento cirúrgico, ele é sondado ou ainda no setor ou quando adentra o bloco cirúrgico para fazer uma cirurgia. Paciente que tem dificuldade para esvaziar a bexiga, que retém urina. Paciente com dificuldade de controlar a urina, que já é mais raro de fazer isto, né? E pacientes com pós-prostatectomia, que tem que ser sondado com uma sonda 3 vias e fazer a irrigação, depois eu vou explicar a respeito disso mais adiante, e quando é preciso um diagnóstico do sistema urinário, uma sondagem vesical de alívio para coletar um exame que seja necessário. É importante a gente saber que a sonda vesical em pacientes com incontinência urinária, pacientes que não conseguem segurar a urina, ela deve ser muito bem avaliada, até por ser um procedimento que traz bastante risco de infecção. Pois em pacientes com essa síndrome, o mais indicado é o uso do Uripen para homens ou fraldas para mulheres, até para evitar que esse paciente tenha infecção urinária. Aqui nesse slide nós temos então o Uripen, que eu falei antes, para pacientes com incontinência urinária, no caso do sexo masculino. À esquerda nós temos uma imagem pequenininha ali que traz o Uripen, é semelhante a um preservativo de látex, só que ele não é fechado, ele tem um caninho onde ele vai ser conectado. Aqui já temos à direita uma imagem do Uripen já com o extensor, e vai ser conectado a esses frascos do meio que vocês estão vendo para armazenar a urina do paciente. Isso é para evitar que seja passado o cateterismo vesical. Hoje em dia já não é tão usado esse procedimento, tá? Mas já foi bem mais usado no passado. Será indicada a sonda vesical de demora, SVD, ou sonda vesical de alívio, quando for utilizado todos os meios para auxiliar o paciente a ter uma diurese e não tiver sucesso. Ou que tenha que ser necessário fazer um controle, balanço hídrico, ou fazer uma coleta de urina e o paciente não está conseguindo urinar. Então, só se usa esse método quando estiver esgotado todas as outras possibilidades que o paciente possa ter uma diurese espontânea. Ou ele tem um trauma, que ele não pode ir até o banheiro, ou ele foi fazer uma cirurgia, ou ele está retendo urina, ou ele foi fazer uma prostatectomia e tem que fazer uma irrigação. É muito importante que a enfermagem, que nós estejamos sempre atentos ao paciente. Se o paciente está apresentando uma retenção urinária, se ele não está conseguindo fazer, né? Se ele está tendo oligúria, que é a diminuição da produção de urina, ou se ele está anúrico, que é a ausência da urina. Tem paciente que faz hemodiálise e ele não apresenta, ele não tem diurese. Então, muitas vezes, passa 6 horas, o técnico vem e comunica o enfermeiro, aí tem que fazer uma avaliação do abdômen do paciente, se ele está tendo globo vesical ou não. Então, é muito importante saber diferenciar. Se o paciente está com retenção urinária, tem um globo vesical e não está conseguindo, relata dor. Se ele está tendo anúria, ele não tem, ele não produz. Ou se ele está tendo oligúria, que é a diminuição da quantidade de urina. Acho que já me repeti bastante em relação às bacterianúrias, mas é importante saber que cerca de 5% das infecções do trato urinário, vocês vão ver bastante ser comentado, o paciente está com ITU, infecção do trato urinário, são devido às sondagens vesical. Então, por isso, por esse motivo pelo qual as sondas vesicais só devem ser utilizadas quando todas as alternativas disponíveis para que o paciente tenha diurese sejam esgotadas. Porque é um procedimento invasivo, adentrar dentro do paciente pode, nesse momento, levar alguma bactéria se não for feito com a técnica correta. Aqui trazendo um pouco da anatomia e fisiologia do sistema renal e sistema urinário, eles incluem, como você sabe, os rins, ureteres, bexiga e uretra, tá?
só para que fique claro como é que vai ser o processo da passagem de sonda. Esse procedimento, lembrando, ele é realizado pelo enfermeiro, é auxiliado por vocês, mas os cuidados de vocês são muito importantes, cuidados com essa sonda, tanto para que não haja infecção, trauma, lesão e movimentação do paciente que esteja com a sonda. Então, o ato da micção é a combinação da atividade voluntária e involuntária. A capacidade da bexiga, ainda falando de anatomia, é de um paciente adulto entre 300 a 500 ml, tá? À esquerda vocês podem ver a bexiga armazenando urina. Ainda tem um espaço em cima ali, vermelho, né? Então, o espacinho amarelo está se formando a urina do paciente. E à direita vocês podem ver a bexiga no ato de urinar, quando ela já está praticamente cheia, aquela sensação que a gente sente, nossa, que dor abdominal ali, tô apertado, tô louco para fazer xixi. Tem paciente que não consegue desprezar a diurese espontaneamente. Ainda falando do ato da micção, anatomicamente a gente sabe que os músculos do períneo, do assoalho pélvico ali, eles tendem a relaxar para que ocorra a micção, para que a gente consiga urinar. E isso é normalmente indolor no paciente que está normal, que não tem nenhuma patologia. Então, nos pacientes que necessitam do cateterismo vesical, isso, alguma coisa está alterada nesse paciente. A quantidade de urina que o paciente adulto poderá produzir por dia, isso vai depender do organismo dele e da quantidade de líquido que ele vai ingerir. Por isso que a gente diz que o paciente está com infecção urinária, vai indicar que o senhor tome bastante água, o senhor tem que se hidratar. A coloração normal, amarelo dourado, e o odor característico de urina, né? Paciente que está com infecção urinária, que está com anúria, geralmente o odor da urina é bem diferente do que o odor normal que você sabe. A frequência da micção, a frequência de urinar, a frequência de fazer xixi, vai depender da quantidade de urina que está sendo produzida por cada paciente. Os adultos têm uma média de 30 a 50 ml hora a produção, que isso vai dar mais ou menos 1.500 de diurese por dia, 2.000 por dia. E crianças menor que 1 ano, 2 ml por hora, e crianças maior que 1 ano, 1 ml por quilo hora. Mais ou menos isso. A nossa responsabilidade enquanto enfermagem, enquanto técnico de enfermagem, enfermeiro, observar a cor, o odor, a quantidade, a aparência, a frequência que esse paciente está tendo diurese, porque a gente acompanha o paciente, a gente sabe, estou cuidando desse paciente 1 semana, nossa, estava fazendo xixi várias vezes, a bolsa dele tinha tanto, agora está diminuindo, então ter essa atenção, tá? Quando o paciente consegue e está liberado, então providenciar a comadre, papagaio se necessário, manter a privacidade do paciente quando ele estiver no leito, botar um biombo para que ele fique mais à vontade, fique mais tranquilo. Tem pessoas que não conseguem, vão para o hospital e começam a não ter eliminação porque está se sentindo, está com vergonha, está se sentindo envergonhado. Ofertar a cadeira de banho, tem paciente que não caminha, mas ele consegue se firmar, você pode sentar na cadeirinha de banho à direita, como vocês estão vendo, e levar até o banheiro se ele não tiver contraindicação nenhuma. Falando mais um pouquinho especificamente da incontinência urinária, que já tinha citado mais lá no começo da nossa aula, ela pode ser temporária ou permanente, paciente que não consegue segurar a urina, parcial ou completa, ter escapes de urina ou não conseguir segurar nada. Então, a indicação é utilizar fraldas nas mulheres, Uripen, manter o paciente sempre limpo e seco para evitar as dermatites da incontinência, né? Esse paciente pode começar a ficar, vai ficar assado se ele ficar sem trocar a fralda várias vezes molhado, encaminhar mais ao banheiro e oferecer comadres e papagaio, como já foi falado anteriormente. Então, uma das nossas funções em relação à retenção urinária colocar o paciente sentado, encaminhar o paciente ao banheiro. Tem paciente que no papagaio não consegue fazer, então você tem que ajudar ele, auxiliar, botar na cadeira de banho, botar lá no banheiro, ficar esperando um pouquinho, botar o familiar junto, ou até mesmo nós, equipe de enfermagem, se possível. Existe uma técnica também, tipo, o paciente está no papagaio, não consegue, ou está no banheiro, abre um pouquinho da torneira, deixa cair um pouquinho de água para, que nem a gente faz com criança, tentar estimular aquele barulhinho para tentar ter a diurese.
colocar uma bolsa de água morna, também ter atenção em enrolar essa bolsinha, não colocar direto na pele do paciente, em cima, na região suprapúbica aqui, para tentar que o paciente tenha a diurese sobre o períneo ali. Se nenhuma, pode ser também compressas mornas também. Se nenhuma manobra for eficiente, então aí vai ser realizada a sonda vesical de alívio ou cateterismo intermitente, né? Então, o ato específico da sondagem vesical de alívio ou de demora, que na imagem vocês veem a de demora, tá? Onde tem o balonete, depois vocês vão ver ela fisicamente, mas eu trouxe uma imagem aqui mostrando a sonda direita Foley, tá? Como ela vai ser introduzida no paciente, lá anatomicamente, como a gente viu, pelo canal da uretra, no caso do homem aqui, que é muito mais difícil de haver erros do que a mulher, que a anatomia da mulher é muito próxima ali, o orifício vaginal da uretra, então às vezes pode acontecer de haver contaminação, ser passada e não estar correta. Quando ela é passada, ela passa toda, né, vai até o final, e lá, quando tu vê que no pênis do homem, tu segurou o pênis, injetou toda a sonda, foi até aqueles dois caninhos da ponta ali, o enfermeiro vai inflar com 20 ml de água destilada e esse balonete vai encher lá dentro e vai fazer, vocês vão ver na sonda física, numa imagem mais adiante, tem 2 furinhos, isso vai fazer que haja drenagem, ali vocês já vê o paciente sondado com a diurese descendo na bolsa ali. A de alívio é a mesma coisa, só que a de alívio o enfermeiro vai passar um catéterzinho e já vai direto sair numa cuba que vem na bandeja de cateterismo, que mais à frente também vai ter imagem. Então, a sonda vesical de alívio, o material para que ela seja passada. Um catéter de sonda vesical de alívio é um catéterzinho pequenininho, tipo um catéterzinho de oxigênio, tá? Só que ela é específica, ela tem uma tampinha na ponta, que o enfermeiro geralmente passa com ele tampadinho, quando depois que passou vai abrir e aproxima a cubarrinha ali onde vai ser desprezado. A clorexidina aquosa, a lidocaína geleia, um par de luvas estéreo, um pacote de gaze. Eu costumo fazer essa sondagem e aprendi assim, ter um pacote de gaze na bandeja, mesmo que a bandeja venha com as turundas que tu vai fazer a asepsia, porque depois tu no homem tu vai segurar o pênis, tu tá com a tua luva estéreo, tu não vai tocar ali, né? Então eu seguro com a gaze. Uma seringa de 20 ml para o homem, sendo a sonda vesical de alívio, e uma bandeja de cateterismo vesical. Essa gaze também vai auxiliar na hora da gente botar a lidocaína geleia na mulher, tu não tem como injetar a geleia para dentro, né, a xilogel para dentro. No homem tu injeta para que dilate um pouco mais o canal da uretra, anestesia, ele não vai sentir tanta dor. Na mulher tu não tem como, então tu tem que botar a xilogel na gaze e passar a ponta da sonda, bastante xilo na ponta da sonda para introduzir. Então, a sonda vesical de alívio, seguindo falando nela ali, em cima à esquerda vocês vão ver o catéterzinho que eu falei, que é para a sonda de alívio, que essa sonda ela é utilizada quando o paciente não está conseguindo fazer diurese há mais de 6 horas. Ele não tem prescrito uma sonda vesical de demora, que é a contínua, que vai vir agora depois na nossa aula. Então, é usado esse catéter. À direita ali em cima tem a lidocaína gel 2%, tá? Essa marca aí vocês vão ver na maioria das instituições, é essa aí que vem. No meio a clorexidine, 1%, que é feita asepsia, tá? Não é alcoólica, lembrando que tem a clorexidina dergermante, tem a clorexidine aquosa e a alcoólica. É essa aqui, 1% aquosa, tá? Porque é um ambiente, a gente sabe que é uma área, uma região que vai arder, não vai fazer asepsia com a clorexidine alcoólica. E à esquerda ali no campo verde, vocês veem o que vem na bandeja. É uma cuba maior, uma cubazinha, algumas instituições, uma cubazinha vazia, onde tu vai colocar a geleia ali para aspirar na seringa para poder fazer a passagem no homem, e uma cubazinha com as turundas ali, e eu uso mais, a maioria dos colegas, mais um pacote de gás ainda nessa bandeja, para que seja feita toda a técnica com a asepsia correta, sem perigo de contaminar nada. O cateterismo vesical de demora, então é aquela sonda Foley, aquela sonda comprida, que tem as 2 viazinhas. Se for para irrigação vai ter as 3 vias, vocês vão ver mais adiante a imagem dela. Uma bolsa coletora, que vai ser no momento que o enfermeiro abre tudo ali na bandeja, calça as luvas, eu já passo com o sistema fechado, eu já conecto a bolsa na sonda e levo tudo aquilo para cima do campo.
A clorexidina é a mesma, 1%, aquosa, a lidocaína geleia, um par de luvas, um pacote de gaze, a seringa de água destilada, tá? 20 ml de água destilada, e no caso de sondar um homem, 2 seringas de 20, uma para colocar a água de 20 ml que vai insuflar o balonete, e a outra para dilatar a uretra do paciente, botar a xilocaína para dentro da uretra do paciente. Na mulher, é uma seringa de 20 a 20 ml de água destilada. Também não tem como injetar para dentro da uretra feminina a lidocaína. Então é passado bastante xilogel na ponta da sonda e aí vai ser introduzido. E a bandeja de cateterismo vesical que vem com um campo, geralmente vem com mais uma compressa. Se é homem, eu faço asepsia, seguro o pênis com a gaze, coloco aquela compressinha branca embaixo, solto o pênis, depois coloco o campo estéreo por cima, onde ele tem um furo, aí ali eu vou colocar todos os materiais em cima já depois de estar com a luva calçada. Aqui então dá para ver mais nítido a bandeja, vocês conseguem ver ali dentro da bandeja a cubinha com as turundinhas, que vai ser pego a pinça e feito a asepsia. A bolsa coletora já está ali com a pontinha verde, que vai ser retirada e conectada na sonda de látex para fazer o sistema fechado. A seringa, a clorexidina vai nessa cubinha ali dentro que vai fazer a asepsia. Alguns colocam a geleia e já colocam a clorexidina em cima das turundas ali. O campo, que é aquele pano verde que eu falei para vocês, e algumas instituições vêm uma compressa dentro, tá? Então aí dá para ver bem nítido como é que é a bandeja. Tem enfermeiros que costumam ir com um técnico. Eu costumo ir sozinha, até porque são muitos pacientes muitas vezes, vocês têm muitas atividades, mas o material e saber o material é função e obrigação de vocês, tá? De saber e de conhecer, porque aí se numa hora de correria o enfermeiro não consegue separar, o meu paciente precisa ser sondado, eu já vou pedir na farmácia uma seringa, 2 seringas, a gaze, a luva estéreo do enfermeiro, a sonda vesical de demora, se ela é de alívio, a sonda vesical de alívio, a bolsa coletora, a clorexidina e deixar tudo arrumadinho para que seja feito o procedimento. Tem enfermeiros que sente mais seguros que o técnico vá abrindo os materiais na bandeja. Eu não costumo fazer assim, eu abro o campo, abro tudo, quando está tudo aberto, tudo dentro da bandeja, eu calço a luva e começo a fazer o procedimento. Aqui então à esquerda, nessa imagem, vocês têm o exemplo da sonda 3 vias, Foley 3 vias, que ela vai ser usada para irrigação contínua, aonde tem a corzinha, a pontinha com a coloração ali vermelha, amarela, lilás, azul, vai ser insuflado o balonete. O enfermeiro vai conectar a seringa com água destilada. No meio, o enfermeiro vai conectar a bolsa e na ponta vai ser conectado um soro para fazer a irrigação. Isso aí, essa sonda ela é utilizada em pacientes que fazem retirada de tumor de próstata, fazem procedimentos da função renal ali que precisam ficar com irrigação. Ele vai ter um sangramento lá, então para que não haja coágulos e para que seja desprezado e lavado essa bexiga, é feita a irrigação. Geralmente não, a irrigação é feita com o soro fisiológico e gelado. Por que gelado? Para fazer vasoconstrição e para que diminua mais rápido o sangramento. À direita ali vocês veem 2 vias, só para terem ideia, o balonetezinho, como eu tinha falado lá no início, e a pontinha dela que tem 2 furos. Então esse balonete vai ficar lá na bexiga e os 2 furinhos vai descendo a urina automaticamente do paciente. Então, só para lembrar, 80% das ITU, das infecções do trato urinário, são relacionadas ao uso da sonda vesical de demora. Pacientes que estão internados estão com a sonda vesical de demora, a porcentagem é de 80% que ele tenha depois uma infecção urinária. 10% por ser portadores prévios, por já ser colonizado de bactéria. 10 a 20% desenvolverão uma bacterianúria, uma infecção urinária por causa disso. Existem pacientes também que são alérgicos ao látex, não podem passar a sonda vesical de demora. Colonização em torno de 50% após 10 a 14 dias, ficar colonizado. O risco em torno de 5% por dia. E a remoção precoce previne até 40% dessas infecções. Então, quanto antes puder ser retirada a sonda vesical de demora, melhor para o paciente.
Ainda algumas considerações a mais a respeito de que tem alguma dúvida. Geralmente o enfermeiro que vai pedir, mas para terem a ideia também, pacientes adultos podem usar a sonda 12, 14, 16 e 24. Tem uma intermediária, algumas instituições a 18. Crianças a 6, a 8 e a 10. E recém-nascidos a 4, tá? Então, tentar escolher catéteres de menor calibre, tá? Tem pacientes que, se já foram sondados várias vezes, se passar um calibre muito menor, ele começa a ter escape. Vocês vão ver que o paciente vai estar com a sonda vesical de demora e quando abrir para fazer a troca, fazer uma movimentação, vai ter xixi na fralda, porque ele já tem uma uretra dilatada. Então, se passa um calibre mais fino, vai ter escape lá. E indicado para os procedimentos urológicos passíveis de formação de coágulos. Aí, no caso, a 24 e a 16 e a 18, elas são mais calibrosas, então são indicadas para esses pacientes que fizeram algum procedimento ou que têm tendência a fazer coágulo ou uma urina mais concentrada, ou está tendo piúria, que a gente diz infecção junto com a urina, então que corre o risco de obstruir, já tem que ter uma visão, vamos passar uma sonda um pouco mais calibrosa. Na verdade, às vezes a gente consegue ver isso depois que passou a primeira, tá? Os cuidados, que isso é bastante relacionado a vocês, tá? Utilizar sempre o sistema de drenagem fechado, o enfermeiro passou o sistema fechado estéreo, aí escapou, foram trocar a fralda, escapou a bolsa da sonda. Vamos pegar e vamos conectar a bolsa na sonda. Não, escapou, abriu, entendeu? Prejudicou o paciente, mas tem que ser falado, tá? Porque esse sistema foi aberto, ele já não é mais estéreo. Manter a bolsa coletora, a bolsinha que fica armazenada a urina, no nível da bexiga, sem encostá-lo no chão. Então, por isso que vocês veem as grades, tá, da cama e sempre na grade de baixo, tá? Ela não pode ser erguida. Quando for transportar o paciente, então clampear, ela tem um clampezinho que é clampeada para que não retorne para dentro do paciente aquela urina que está armazenada na bolsa ali às 2 horas, 3 horas, 4 horas, seja lá o tempo que for. E quando for necessário elevar a bolsa a nível da bexiga, sempre clampeado para fazer transporte, para mobilizar da cama para a poltrona, para subir da poltrona para a cama, então sempre clampear. Vou transportar o paciente, vou mexer nele, que vou ter que erguer a bolsa, sempre clampear. E nunca encostar a bolsa no chão. Lembrar também que se a bolsa do sistema fechado vai fazer um transporte no paciente, é um material resistente dentro da medida do possível, mas se o paciente está há muito tempo com essa bolsa, ele veio de outra instituição, geralmente quando o paciente chega num pronto-socorro, ele vem transferido no outro hospital, a maioria dos hospitais eles trocam todos esses dispositivos invasivos, tá? Mas se a bolsa romper, tem que ser trocado todo o sistema. Tem que ser retirada a sonda, tudo. Não é só trocar a bolsa coletora, tá? Importante também de cuidados de vocês utilizar a luva de procedimento quando for esvaziar a bolsa coletora. A cada turno de 6 horas é esvaziado. Ou paciente que às vezes tem 1.000, 1.500, quando vai olhar já tem 800 e vai estourar a bolsa. Então tem que desprezar cada turno, usar luvas, observar se há presença de globo vesical. O paciente está com a sonda, tem 400 ml, mas ele está com o abdômen distendido, está sentindo dor, ele está com globo vesical. Opa, será que alguma coisa obstruiu, alguma coisa aconteceu? Então está sempre atento. Realizar higiene do trato urinário. O paciente está de fralda, olhei para meu paciente, ele não está de sonda vesical de demora e de fralda, não está cocô, não vou trocar. Não. A cada turno tem que ser realizada uma higiene no trato urinário do paciente, isso para prevenção, mesmo ele estando de sonda, fazer uma higiene com água, sabão, enxaguar direitinho, secar e ser trocada a fralda para evitar a infecção urinária e trocar a fixação da sonda a cada 24 horas ou sempre que necessário. Aqui trago mais uma imagem, então, ali do sistema fechado para vocês verem, onde tem um clampzinho azul, que é o clampzinho que eu falei para vocês que tem que ser clampeado quando for fazer a movimentação, a bolsa, e na ponta da bolsa vocês vão ver outro clamp também, que é o que deixa fechado do ambiente, e algumas marcas vêm ainda com mais uma pontinha, que às vezes o pessoal vai fazer despreza e acaba perdendo. É importante que
clampeie e que coloque aquela pontinha. Alguns pacientes, às vezes, a gente olha, tá sem, às vezes porque na correria, ou foi movimentar ali, foi tirar rápido a diurese e caiu no chão, aí já contaminou. Caiu no chão, não tem outra tampinha para repor. Mas sempre aquele clamp ali tá bem fechado, porque senão às vezes chega perto do leito e vê também um vazamento, a bolsa rompeu, não. O clamp da ponta estava entreaberto e ficou pingando urina no chão ali. Aqui eu trago uma imagem de uma fixação de sonda bizarra, tá? Bizarra, não é assim, tá? E também a imagem de uma sonda vesical com irrigação, a sonda vesical de 3 vias, vocês estão vendo que está descendo uma urina bem hemática ali, o paciente fez procedimento de RTU, de retirada de tumor de próstata, então ele tem que ficar com a sonda vesical fazendo a irrigação. E essa fixação aí, essa fixação está errada, tá? A fixação do homem mais acima, vocês vão ver mais na frente, mas não com essa quantidade de esparadrapo, né? Foi passado um esparadrapo inteiro embaixo, ali na coxa do paciente, e foi passado um esparadrapo em cima ali. Quando for tirar o de cima, ok, mas quando for tirar o de baixo, como que vai ficar a pele desse paciente? Então, falando um pouquinho ali da fixação da mulher na coxa, sempre deixar um espacinho para a sonda, se o paciente se movimentar, não puxada, tracionada, coloca-se um micropore na pele do paciente e em cima um outro micropore para fazer a fixação. Do homem, já a sonda vesical de demora é suprapúbica, você sobe ela para cima, acima da região ali entre o umbigo e o pubis do paciente, coloca o micropore e coloca o outro micropore em cima, sempre lembrando de deixar um espaço para que o paciente se movimente e essa sonda não seja tracionada e não faça uma lesão na uretra do paciente. Então as nossas dúvidas nós vamos tirar numa live que vai ser realizada na segunda-feira. Convido a todos vocês e até segunda será postada todas as aulas nesse formato. Bons estudos para vocês e uma ótima Páscoa a todos.